Namastê, meu nome é Laura, sou instrutora de Yoga da Rede Nipaz Goiás e é uma alegria poder receber vocês na minha casa. Eu desejo de todo o coração que vocês possam de alguma forma estar tirando uma boa experiência de tudo isso que tem acontecido, desse recolhimento, que esse recolhimento seja realmente um convite para estar em casa. Mas eu me refiro a uma casa que é muito mais primordial, me refiro à casa que faz parte da essência da nossa jornada, cujo retorno a ela temos muitas vezes negligenciado e esquecido. Então eu me refiro à nossa casa corpo, eu me refiro à nossa casa coração. Nós da Unipaz estamos fazendo todos os nossos esforços para que esse período de recolhimento seja um período também de aprendizagem. Então, nosso convite hoje, o meu convite é para que vocês possam, nesse momento, convidá-los para a prática, para uma prática de yoga, considerando não um preenchimento do seu dia. A ideia não é que você tenha uma tarefa a fazer pelo fato de estar sendo convidado a se ausentar das suas tarefas. Muito pelo contrário. O convite agora é para que você abra espaço no seu tempo, no seu dia, para simplesmente ser, simplesmente sentir esse tempo que percorre, sentir que o seu corpo respira, sentir que existem sensações, sem obrigação, sem tarefa, sem urgência, sem ter onde chegar, apenas usufruindo desse tempo de percorrer. O tempo é realmente um tempo de estar consigo mesmo, desconectar, apesar dessa, paradoxalmente, ser a nossa única forma de se ligar às pessoas queridas, estando conectado, mas talvez seja exatamente esse o desafio, pausar as conexões. E pausar as conexões pode nos trazer uma reflexão muito profunda e muito difícil a respeito de nós mesmos. Eu tenho pensado que essa experiência de simplesmente estar em casa e me fazer voltar para a vida íntima, a intimidade da casa, a intimidade da minha casa e a intimidade com as pessoas com as quais eu convivo, os meus filhos, o meu companheiro, de forma tão visceral, não é tarefa fácil. A gente ama, não se trata de uma falta de amor, mas se trata de considerar que a vida íntima, a troca, a convivência, é em si um tempo de olhar para si mesmo. E muitas vezes eu me peguei durante esses 10 dias, percebendo que muitas vezes eu ocupava o meu tempo com a desculpa de uma urgência que não existe, ocupava o meu tempo na urgência de uma tarefa sempre muito corrida, emendada em outra tarefa, para ir para outra tarefa, justamente para fugir do aprendizado do que qualquer uma dessas ações poderia me trazer. Sentar para acompanhar uma atividade de um filho é lidar ali com as minhas próprias dificuldades de não saber ensinar uma lição para um filho. Ou da falta de recurso que eu mesma tenho de tranquilizar esse filho que também está ansioso. A vida íntima nos convida a olhar para os defeitos do outro 24 horas por dia sem ter fuga, sem ter por onde escapar, porque
aquilo que nos incomoda no outro diz respeito a nós mesmos. Só que no cotidiano, a gente vai colocando um monte de urgência, de coisas corridas, de coisas superficiais, para não ter que ir nesse nível mais profundo, de uma camada mais interna a respeito de nós mesmos. Então, esse momento, se a gente não se permitir realmente desconectar, esquecer que existem coisas colocadas no nosso cotidiano que são unicamente para nos distrair da tarefa do autoconhecimento, nos distrair da tarefa de estar em contato com as nossas próprias dificuldades, com as nossas próprias sombras. Muito possivelmente, poucas lições a gente vai tirar disso, a não ser as lições mais corriqueiras, mais objetivas, mais superficiais. Paradoxalmente, estou gravando um vídeo conectada enquanto uma outra vida acontece ali. Mas também dá conta de lidar com os deveres, lidar com as demandas da vida social, da vida do trabalho. Mas o que eu me refiro é para que a gente experimente não fugir nesse momento, não fugir da experiência de lidar com as suas dificuldades na sua vida íntima. Não fuja das dificuldades da vida íntima. Só a partir delas que a gente consegue galgar alguns degraus mais verdadeiros, mais honestos a respeito de nós mesmos, das nossas dificuldades, das nossas sombras e também das nossas qualidades. Não fujam desse desafio nesse momento. Esse é o grande convite. Esqueçam as notícias, o que está dado, o que está posto. Mas o que é mais importante nesse momento é refletir. E se não houvesse? E se além de tudo, se além de estarmos privados da nossa liberdade, colocada entre aspas, de ir e vir, se fôssemos privados da internet? Imagina se amanhã há um colapso pelo excesso de uso e nos fosse privado disso. Quem sou eu? Quando não estou falando com vocês, gravando esse vídeo, gravando uma meditação, respondendo a inúmeros contatos, assistindo vídeos. Quem sou eu? O que eu poderia fazer? Descobrir? Quantos livros na prateleira ainda não lidos? Quantas coisas mais nutritivas eu poderia descobrir dentro da minha geladeira, minha habilidade culinária? Quantas histórias inventadas com os filhos? Quanto diálogo verdadeiro, olhando nos olhos do companheiro, que também se sente aflito nesse momento. Uma avaliação profunda de si mesmo, do que no outro, por que isso me incomoda tanto, por que é tão difícil lidar com isso? Se deparar com o fato de que muitas vezes progredimos muito pouco na superficialidade das urgências da vida cotidiana. Então que nesse momento, abra espaços no seu dia para o seu isolamento dentro da sua casa, da honestidade do seu coração, da honestidade dos seus pensamentos. Olhe para todas as emoções, faça uma reflexão profunda se você tem realmente aproveitado esse tempo para olhar nos olhos de quem porventura convive com você, ou se você vive sozinho, para olhar nos seus próprios olhos. O que significa a solidão para você? O yoga é, antes de qualquer coisa, um caminho de autoconhecimento. O yoga é, antes de qualquer coisa, um processo
de autodescoberta. Muitas vezes a gente usa a via do corpo, a via do silenciamento da mente, mas eu quis trazer hoje a via da reflexão, compartilhando inclusive um pouco das minhas conclusões desse período, de tudo que eu planejei ter feito, ou que eu sempre pedi. Nossa, como eu gostaria de ter um tempo na minha vida para ler esse livro ou para fazer tal coisa, e que ainda não consegui. Estou há 10 dias dentro de casa e por uma hiperconectividade eu ainda não consegui. Consegui sim perceber que há muito em mim mesma a melhorar a partir dos meus contatos e das minhas relações mais íntimas, da minha casa Laura, coração Laura, das minhas demandas da minha vida familiar e tudo isso que o yoga sempre me ensinou a parar e olhar. Então, se isso for pertinente para você, se isso servir para você de alguma forma, que você se permita também a refletir, a se desconectar e deixar-se ser você na sua inteireza, com as suas qualidades e também com as suas inúmeras arestas a se ajeitarem. Luz e paz para você. Namastê.